Antes Tá de começar aparecendo. aqui, né, eu quero só dar boas-vindas para quem já está com a gente. Quero agradecer quem abriu a câmera, né, para a gente poder dar um oi. Como eu disse, eu sou pé de chão, mas para mim faz sentido olhar para as pessoas, saber quem está com a gente, olhar nos olhos, isso para mim é importante. Então, sempre agradeço, né, quem abre a câmera para a gente poder enxergar. E quero já passar a palavra já rapidamente para o Pedro, então, para também fazer a abertura e a gente já iniciar. Pedrão, pode ser? Com certeza, Thiago. Obrigado pelas palavras aí. Moacir, obrigado por aceitar nosso convite. Vocês que já estão conosco aqui, já nesse iniciozinho de webinar, sejam muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria só trazer uma fala inicial muito rápida sobre planejamento estratégico, né? É uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, né, empresarial, contribuindo, né, a cada ano para o crescimento da nossa empresa, do lugar que a gente trabalha. E fazer o planejamento, né? A gente até ano passado fez uma fala sobre planejamento estratégico, um webinar sobre planejamento estratégico super interessante. Mas dessa vez o Moacir ele vem para dar a cereja do bolo, né? Acredito eu. Né? A gente ficou pensando bastante assim, cara, no planejamento estratégico, quando a gente começa a executá-lo, né? O Thiago trouxe uma fala um pouco mais cedo que remete a isso, né? A rotina suga a gente, né? Os problemas que acontecem, que aparecem e que fogem um pouco até da nossa alçada ou do nosso planejamento, acabam tirando a gente do caminho, muitas vezes, de crescimento. Né? Como é que a gente pode, né, retomar esse caminho de crescimento? Ou ainda, né, as coisas Chiado do mudam ao longo do ano. Carioca aí, ó. É o chiado do carioca, exatamente. Como é que a gente consegue, né, no meio do caminho, identificando oportunidades, identificando novas possibilidades de crescimento, fazer uma transição suave dentro desse planejamento estratégico, mas que ele continue entregando aquele crescimento, aqueles objetivos que a gente está buscando. Né? E aí, essa foi a provocação para a gente trazer uma fala sobre planejamento estratégico, buscar o Moacir, que é um especialista em gestão estratégica, é um especialista no planejamento estratégico em si. Né? E aí, queria convidá-lo, Moacir, para assumir o microfone, a plateia, a gente vai estar aqui só escutando, aprendendo, escutando ativamente e aprendendo bastante com você. Bem, então, primeiro, obrigado, Pedro, Thiago, pelo convite. Faz um tempo que eu já não, como eu disse antes, né, não tenho feito assim, né, palestras e falas de uma forma coletiva. O nosso trabalho tem sido muito mais de atendimento às empresas, né, e menos de uma forma coletiva, mas quando veio esse convite do Thiago e do Pedro, eu prontamente aceitei, né, disse, ó, não falamos nem do tema. O Thiago me perguntou assim, cara, vamos bater um papo lá no EduPulses? Vamos, depois a gente vê tema e a gente compartilha aquilo que for da nossa experiência, né? Então, uma satisfação poder também ter esse momento de novo. E se eu tiver um pouco enferrujado aí, fica valendo pelo tempo que eu não tenho feito isso. Mas primeiro, né, eu vou pedir depois para o Thiago passar um pouco adiante ali. Você falou Quero para me ela, não precisa? apresentar e falar um pouco Você da vai minha cantar? história. E começando até pela Porte, né, que querendo ou não, ela é a plataforma, né, que nós utilizamos para fazer esse trabalho de planejamento estratégico nas empresas. A Porte é uma empresa que já está há 15 anos no mercado. Eu comecei com a consultoria antes disso, né, na época de faculdade, eu já atuava com consultoria. Cheguei a ser presidente da empresa de consultoria júnior, comecei como consultor júnior, depois fiz uma carreira, vamos dizer assim, na faculdade, cheguei a ser presidente da empresa de consultoria júnior, onde foram os primeiros passos da consultoria e já naquele momento o planejamento estratégico fazia parte disso, né? E aí eu vou falar depois um pouquinho mais dessa história que vai conectar com o planejamento estratégico e por que de certa forma, o planejamento estratégico faz parte hoje desse mix, né, desse portfólio da Aporte e como é que eu cheguei até aqui. Mas só para finalizar então da Aporte, uma atuação já de 15 anos, nós temos operação hoje em Santa Maria, que é aqui no centro do Rio Grande do Sul, operação em Passo Fundo, que é onde nasceu a Aporte, que é no norte do Rio Grande do Sul, e mais recentemente nós temos uma operação também em Itajaí, por conta disso também
eu conheci o Thiago, que é a sede, né, de uma das empresas que o Thiago faz parte, é lá em Itajaí. O EduPulse também nasceu dessa vertente, então nós nos conhecemos em função aí dessa operação em Santa Catarina, e a partir dessas três bases, né, nós atendemos aí aproximadamente uns 100 municípios no entorno dessas cidades aí, dessas regiões. Para falar um pouquinho de mim, vou pedir para o Thiago passar. Ele tem uma apresentação, né? O pessoal até montou uma apresentação, escolheram umas fotos. Eu acho que eu sou mais bonito ao vivo até do que nessa apresentação. As fotos. Eu tenho É, minhas dúvidas, Moacir. eu acho que eu sou mais Vamos fazer o bonito ao seguinte: vivo do que na foto. Eu não me acho tão bonito na foto. antes de chegar nas Bonito ao fotos lá, a vivo. apresentação, eu quero fazer uma provocação já com o público participar um pouquinho com a gente. Eu queria saber do público, antes da gente ir para a apresentação lá, Moacir, né, com os Beleza? slides, qual que é a principal dificuldade que esse pessoal que está com a gente encontra, né, no planejamento estratégico, né? Que dificuldade que eles têm? Que eles, né, onde dá aquela barreira de fazer ou executar o planejamento estratégico? E aí eu já coloquei o link lá no Zoom, mas eu vou colocar também aqui, que é mais fácil o QR Code, para o pessoal poder entrar com os seus celulares e poder colocar para a gente na tela quais são as principais dificuldades. Que daí o Moacir já vai se apresentando e vai falando um pouquinho, talvez, aí, umas pinceladas das dificuldades do público aqui, dando para a galera aí, talvez, aí, algumas dicas já de início, né? Beleza. Bom, acho que até para conectar isso, e contando um pouco como um depoimento pessoal, né? Antes de eu entrar na faculdade, eu me formei em administração, né? Fiz algumas pós-graduações, enfim. Optei por não seguir uma carreira acadêmica, então não fui para mestrado e tal. Mas eu fui professor de arte marcial. Eu era faixa preta segundo dan de Taekwondo, que é uma arte marcial coreana aí. Eu já contei essa história pro Thiago. E aí, pô, meio que ao natural, assim, né? Eu comecei a dar aula e quis montar uma academia. E aí aconteceram algumas coisas que me levaram para esse caminho, e talvez algumas coisas estejam relacionadas aqui, então a gente pode talvez fazer algumas leituras aqui, Thiago. E aí depois eu faço essa conexão com essa história, pode ser? Que eu acho que Que vai conectar legal. legal com essa história aí. Boa. Pode ser assim. Então vamos lá, eu vou puxando aqui as principais dificuldades que o pessoal colocou, né, do planejamento, né, do que encontra no planejamento. Manter acompanhamento dos prazos sem engessar as atividades, ok. Não perder o foco ao longo do ano, transformar intenção em ação, bacana. Não se perder ao longo do tempo, o tempo dedicado para construir e seguir o planejamento, legal. Eu tive, né, nessa experiência da academia, um passo antes ainda do planejamento. Né? Porque quando a gente chega a perceber a necessidade de um planejamento, ou seja, de construir, eu diria que a gente já está um passo muito à frente. Né? Eu não tinha ideia do que fazer com a academia, não tinha um objetivo traçado, nem de número de alunos, né? E todas as consequências disso, sejam elas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de gestão, né? Eu não entendia realmente nada disso, né? Eu tinha saído, na minha época era o segundo grau, né? E resolvi montar, com um pouquinho de dinheiro da família, um pouquinho de dinheiro que eu tinha guardado, resolvi montar essa estrutura dessa academia. E o que que eu fazia? Eu dava aula, né? E não entendi aquilo nem como um negócio, na verdade, né? O que vocês acham que aconteceu com esse negócio? Quem que chuta aí? Vocês acham que eu tenho academia ainda, que eu dou aula ainda? O que vocês acham? Difícil, né? Ela durou, como a maioria das empresas no Brasil, especialmente aquelas que não têm planejamento, ela durou cerca aí de, sei lá, 2 anos, talvez no máximo 3 anos. Mas eu tinha muita vontade como empreendedor de fazer algo, né? Eu sempre olhava assim, poxa, mas eu quero ter um negócio meu, eu não quero trabalhar para ninguém, queria ter uma independência, eu já pensava isso, né? Sou filho de bancários e vi meu pai, minha mãe, meu avô, né, trabalhando a vida inteira em banco e eu não queria aquilo. Eu queria uma independência, eu achava bacana aquilo. Até estudei um pouco, né, de uma forma empírica, né? Não tinha o acesso que a gente tem à informação hoje, estou falando disso já de, sei lá, quase 30 anos atrás.
Mas eu tinha muita vontade, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo do ponto de vista técnico, eu tinha uma competência legal assim para ser um professor de arte marcial e tal. Os alunos gostavam das aulas, mas eu não tinha a mínima noção do negócio. Eu vi até algumas oportunidades naquele momento. Eu lembro que tinha os alunos da academia, no final das aulas, né, a gente saía cansado e tal, saía a turma para ir fazer um lanche, né? Tomar um Coca-Cola, um suco, um pastel. E aí eu pensei, opa, mas peraí, olha só, eu posso, né, fazer esse lanche aqui. Comprei umas torradeiras, umas coisas para fazer enfim, gerar uma receita a mais, né? Eu tinha a receita das mensalidades que o pessoal pagava e tal. E eu vi uma oportunidade ali. Aí, só para resumir a história, eu vou conectar isso na sequência com o planejamento, do poder que o planejamento tem, e já vou adiantar no início, assim, o que eu vejo, né, desse poder do planejamento. Eu comecei, né, a fazer isso, procurei o pessoal na época da Coca-Cola, que tinha uma distribuidora aqui, né, então eu vou fazer as Coca-Cola aqui, me trazem toda segunda-feira e tal, tal, tal. Imagino que tinha por volta de 16, 17 anos. E aí, um resumo da história, né? Eu vendia os lanches, tal, aí com 16, 17 anos eu pegava aquela grana, né? Pegava do caixa mesmo, da empresa, pegava do caixa e aquilo era festa da sexta-feira, eu juntava e ia fazer uma festa na sexta-feira, então chegava na segunda-feira, o cara passava de moto, ele passava de moto para recolher, ainda era, né? Pegava os engradados, os vazios das garrafinhas e fazia a cobrança. E lá pelas tantas, chegou um dia o tio da Coca-Cola na segunda-feira. Eu puxei a gavetinha do caixa para pegar o dinheiro para fazer o pagamento. Não tava o dinheiro ali. Como é que não tá o dinheiro, né? E claro que parece um exemplo bobo e simples, mas na verdade aquele dinheiro que eu achava que era meu, não era meu, ele era da empresa. Mas eu não tinha essa preparação, eu não sabia quanto eu tinha para pagar, não sabia quanto que eu podia gastar, eu não sabia quanto eu ganhava, quanto eu podia retirar, eu não sabia quantos alunos eu precisava para manter aquele negócio. E aí eu, puxa vida, olha só, acho que não é assim que faz uma empresa. Já aprendi que o jeito de não fazer. Bom, já sei que esse jeito não dá. Mas naquele momento tinha consumido, inclusive, um pouco da grana que eu tinha e mais um pouco do que da família tinha para montar aquela estrutura. Vendi um pouco que eu tinha esse, cara, vou trabalhar. Talvez esse negócio aqui de empreender, acho que eu preciso estar um pouco mais preparado. E esse foi um dos pontos que me levou justamente para a faculdade de administração. Eu queria entender assim, cara, o que deu errado? Porque eu era bom no que eu fazia. Eu tinha um carisma, eu sabia dar aula, os alunos gostavam da aula, eu tinha matrícula, mas lá pelas tantas isso não deu certo. Ao longo da faculdade de administração, logicamente, eu entendi do ponto de vista científico algumas coisas que eu fiz de errado, não vou, talvez nem chamar de errado, mas que coisas que eu não fiz que poderiam garantir ou pelo menos maximizar uma chance de sucesso nesse negócio. Bom, ao longo da faculdade de administração, que passa por finanças, RH, marketing, enfim, teve um professor de planejamento estratégico lá pelas tantas. E essa disciplina eu olhei aqui, cara, puxa, isso aqui é legal, porque ela conecta tudo. E eu sempre tive um olhar muito sistêmico sobre as coisas, eu sempre gostei de olhar um todo, né? O meu perfil, ele é de olhar as coisas de uma forma integrada. Então, eu sou um generalista, não sou um especialista na área, embora talvez possa ser no planejamento estratégico, mas por conceito, o planejamento estratégico ele já é algo amplo, né? Então, eu conheço um pouco de marketing, um pouco de finanças, um pouco de RH, eu consigo transitar em todas as áreas, e aquilo me chamou muito a atenção. O planejamento eu consigo estar em tudo. Meu perfil é controlador, o Thiago estuda muito isso. Não sei qual é a numeração, qual é a classificação aí, Thiago, mas eu sou um cara que eu gosto de centralizar e estar no controle de tudo. E o planejamento ele tem um pouco disso, porque ele acopla todas as áreas da empresa nessa plataforma, nessa metodologia do planejamento estratégico. Bom, então ao longo da faculdade me dei conta de várias coisas que eu fiz errado e que eu não levei para esse negócio. E eu decidi assim, cara, eu vou levar disso um pouco do que eu aprendi para outras empresas, porque eu sei a dor que foi aquele negócio não ter dado certo, né? Não só do ponto de vista financeiro, porque o dinheiro se recupera, mas do ponto de vista da autoestima, da autoconfiança, da frustração, de ter que olhar para os outros, pô, mas seria a tua academia. Academia foi legal, mas não quis mais, né? Na verdade, pô, se tivesse dado super certo, talvez eu pudesse ter a rede de academia hoje e ser muito rico com a academia. O fato é que não deu certo. Demorei muito tempo, inclusive, para poder admitir isso. E essa dor me moveu
para não só mudar a minha realidade, mas poder mudar e transformar a realidade de outras pessoas de outras empresas. E eu consegui perceber no planejamento a possibilidade de fazer isso. Ainda durante a faculdade, aí vejo como é o destino, né? Que na verdade não é destino. Mas como eu estava ruim de grana, cara, eu precisava trabalhar, né? Bom, não dá para viver de vento, né? Valendo uma licença do Pulses aí, já tô vendendo um negócio que eu não, nem é meu, né? Tô dando uma coisa que eu não tenho, mas vamos lá. Adivinha no que eu fui trabalhar? Quem que chuta no que eu fui trabalhar? Deu errado o negócio, o que eu fui trabalhar? Quem prestou atenção um pouquinho na história, ele vai lembrar. Pode abrir o microfone aí e falar quem quiser. O que você acha que eu fui trabalhar? Precisa arrumar um emprego. Eu vi que você falou alguma coisa de lanches ali, cara. Não, não foi isso, quase. Relaxa. É que lanches eu ia comer tudo, né? Porque eu sou meio comilão. Aí Uma é da minha complicado. história, eu falei um pouco da família ali, o que eu tive de referência na vida. Bancário. Bancário, cara. Fiz uma seleção num banco e tal. Resumo da história, trabalhei um tempo no Banco do Brasil num contrato, depois eu fui trabalhar no Banco Bradesco, né? Fiquei não muito tempo, acho que uns 2 ou 3 anos. Aprendi muito, porque é uma empresa muito grande, uma corporação grande, e é uma empresa de carreira fechada. E aí eu comecei lá de baixo até chegar já no nível gerencial. Mas sempre com aquilo assim, cara, não é isso que eu quero. Eu quero um negócio onde eu possa desenvolver. E aí eu acabei saindo do Bradesco e trabalhei no Sebrae. E aí no Sebrae foi também uma grande escola. Eu diria que foi uma segunda faculdade, onde eu pude exercer já essa questão da consultoria, muito voltada já para algumas coisas de planejamento de uma forma mais ampla, e me deu a base para fazer o que eu faço há mais ou menos uns 15 anos na Porte, mas que eu já fazia antes, inclusive em outras empresas de consultoria e no Sebrae. Então, só para explicar um pouco, tá, como é que eu vim parar aqui, né? Então, essa apresentação que está ali, o Thiago me pediu, cara, manda uma bio ali, um mini currículo, então tá aí, né? Mas, na verdade, quando a gente fala, quando a gente escreve algo, isso não diz nada sobre a gente. Eu espero que com com a pequena introdução aí, fique mais próximo aí o que eu estou fazendo aqui. E, e aí eu já tenho uma pergunta aí para a gente fazer uma outra interação. Como é que está o seu planejamento estratégico, né? Do seu negócio, da sua empresa? O que vocês têm aí, né, Thiago? Abre o Dedo Pulses aí também, Thiago, isso? Eu não preparei a pergunta, não abri, mas o pessoal pode falar aqui. Isso, então pode abrir. Como é que está o planejamento estratégico? Quem que faz planejamento estratégico? Quem já conhece? Quem não conhece? Deixa eu ver se eu consigo achar as câmeras aqui, que daí eu consigo enxergar. Agora eu não sei porque eu não estou enxergando as Falar um pessoas. pouco da minha perspectiva aqui, Moacir. O planejamento ele está bem alinhado assim em relação ao médio e longo prazo, tá? O grande o grande problema que eu diria, né, nesse início de ano é dar os direcionamentos e os starts, né, os inícios necessários. A gente fala muito, cara, é muito importante você começar e é muito importante você fechar, né? Então, se você conseguir ter essas duas e esse destravar esse início é um fator importante no início do ano, sabe? Diria assim da minha perspectiva, né? Bacana. E até Tivemos a para. participação aqui do Thalisson também, que colocou: estamos em processo de ajuste do planejamento estratégico deste ano. Então, provavelmente, ele já fez o ano passado, no outro ano, e está em processo aí de ajuste do planejamento. Legal. Alisson, não é isso? Isso. Tem muito a ver com esse timing também, né? E aí tem O uma questão planejamento assim, ele acaba sendo feito, né, mais pro final do ano, iniciozinho do ano, e agora começa, vamos executar, e um planejamento estratégico que ele não pode validar e ser executar. mudado, ele também não serve. O planejamento estratégico, ele pressupõe mudanças, né? E a gente gerenciar essas mudanças, né? E aquilo que está no título, né, da nossa conversa, que é o que eu acredito que o planejamento estratégico ele tem o poder de realmente transformar uma realidade da empresa.
ele tem o poder de manter uma empresa viva ao longo dos anos. Ele tem o poder de fazer com que uma empresa e as pessoas que fazem parte dela prosperem. E eu ouço muitas vezes dos clientes em relação ao planejamento estratégico o antes e o depois, né? E é independente se aporte, né, se a empresa faz com recursos internos próprios, com a metodologia que for. Então, tem muitas metodologias que podem ser utilizadas para fazer planejamento estratégico. E aqui eu não trouxe nada muito teórico e de metodologia, porque não vejo que é esse o fórum. Mas só para a gente entender, a gente pode usar BSC, a gente pode usar OKR, a gente pode usar Canvas do modelo de negócio. Tem N ferramentas que nós podemos usar do planejamento e que, dependendo, né, do negócio, dependendo do tamanho da empresa, da complexidade, aquilo vai fazer sentido em algum determinado momento, né? Mas o importante é nós entendermos que tudo que nós utilizarmos de ferramenta, tudo que nós utilizarmos de informação para estruturação e elaboração de um planejamento estratégico, ela tem pouco efeito, para não dizer que é uma perda de tempo, nós apenas planejarmos. E essa frase que está aqui, né? Que estratégia sem execução é apenas intenção. E eu diria que se a gente tem um planejamento estratégico bem elaborado, construído, bonito no papel, mas nós não implementamos ele, nós perdemos tempo. Arrisco dizer que talvez era melhor não ter feito. Porque, além da gente ter gasto um tempo, gera uma frustração, porque aí poxa, a gente viu algumas coisas e gera uma frustração que ela é, né, ela é improdutiva, né? Porque se ela gerar um movimento, ok, ela serve para alguma coisa, mas se ela não gerar e a gente ficar inerte, a gente só gastou um tempo. Porque o que faz um negócio acontecer é, de fato, a execução. Então, quando a gente compete com a operação, a execução e o planejamento estratégico ele sempre sai em desvantagem. Porque não é uma questão de importância, é uma questão de momento e em que etapa eu vou fazer aquilo acontecer. Vou dar um exemplo. O que é mais importante? Abrir a empresa de manhã, né? Supondo que eu tenho um varejo, eu tenho uma loja, né? O que é mais importante? Eu abrir a loja no horário habitual, sei lá, 8 horas, 9 horas da manhã, se for um varejo, né? É abrir para um cliente, ou eu parar com o Moacir e o pessoal da Porte, fechamos as portas aqui e vamos fazer o planejamento. Os clientes vão ficar lá fora esperando. É lógico que é mais importante abrir a empresa e vender lá para quem chegar para comprar uma mercadoria. Então, portanto, quando a gente coloca esses dois pesos do planejamento e da operação, o planejamento sempre tem desvantagem. Então, por isso que nós criamos momentos e fóruns específicos do planejamento que eles vão além da operação. Então, e essa muitas vezes é uma das dificuldades, já falando das dificuldades aqui, né? Porque se a gente não dedicar um tempo próprio para fazer o planejamento, ele não vai acontecer. Porque se tiver um cliente ligando, e isso acontece muito nas nossas reuniões, né? E muitas vezes o empresário, por mais que ele se programou e a disciplina, é importante, lógico que é importante isso, né? Para ter o foco durante o planejamento. Mas às vezes no mundo real, pô, tocou o telefone, o cara, cara, é um negócio que eu estava esperando, não sei o que, cara, atende, tu vai vender, vende. Segura 10 minutos de planejamento aqui, a gente faz um intervalo. Então, nesse sentido, o planejamento tem uma desvantagem, porque o que faz gerar riqueza para a empresa é a execução. Tá, mas tu veio aqui falar de planejamento estratégico, está dizendo que a execução é mais importante. É porque o planejamento sem execução não faz sentido. Então, a execução ela é primordial. Entretanto, com planejamento estratégico, eu consigo, primeiro, ganhar performance, corrigir rumos, entender se eu estou no caminho certo ou não. Quando eu faço apenas uma execução, por mais vontade que se tenha, se corre um risco muito grande. Então, de forma geral, fazer um planejamento sem execução é perda de tempo e executar sem um planejamento da estratégia é muito risco, especialmente num cenário que nós temos que é instável e às vezes isso se usa de argumento para não fazer planejamento, mas na verdade é o contrário, é que a gente precisa fazer planejamento, tá? Pode tocar mais um aí, por favor, Thiago. Falei aqui de alguns benefícios, né? E aí a gente pode discutir um pouco mais sobre isso, já falei alguns. Então, direcionamento claro para a empresa. Onde é que eu quero chegar?
Tem se falado muito, né, da história de ir do ponto A para o ponto B. E a história do Waze que a gente fala hoje, eu sou do tempo que se usava um mapa 4 rodas gigante no carro, assim, né, que a gente não enxergava nem o para-brisa direito para a gente ir para algum lugar quando estava de carro. Hoje a tecnologia nos facilita muito, mas ainda assim, quando eu dou um destino para o Waze, a primeira coisa que ele me pergunta, o que ele precisa localizar, é onde eu estou. Então, nós precisamos entender que recursos eu tenho, que números eu tenho atualmente, mesmo dos mais básicos, do faturamento, do lucro. E aí, por incrível que pareça, eu vou chutar uma estatística aqui, porque eu não fiz isso de forma científica, mas com, assim, com uma certeza de não errar por muito, mais de 50% das empresas que nós iniciamos um atendimento não sabem verdadeiramente o seu lucro. Eu lembro, inclusive, de uma empresa que chegou a gente começou a discutir algumas coisas de indicadores, e era uma empresa que tinha um gasto significativo com logística e, portanto, com combustível, né, com gasolina. E aí, numa reunião, a gente precisa fazer alguma coisa para diminuir o valor que a gente gasta na gasolina. Eu disse, cara, perfeito, sim, mas quanto que é o lucro do teu negócio? E aí, essa informação eles não tinham, né? Então, é lógico que qualquer redução de custo, seja da gasolina, do café, do papel de ofício virar dos dois lados, lá de rascunho, qualquer redução de custo ela vai ser importante. Mas se eu não sei o lucro da empresa, que é o geral disso tudo, eu corro o risco, muitas vezes, de olhar as pequenas coisas, deixar passar os elefantes e ficar cuidando das formigas, né? Então, o planejamento, eu tenho clareza de que indicadores eu vou precisar buscar, como é que eu vou alocar melhor esses recursos, como é que eu reduzo um risco, né? Porque aí eu vou discutir isso, eu vou pensar em cenários, eu vou simular algumas coisas, fazer algumas projeções, e nessas construções eu consigo justamente o que está ali, que é o engajamento da equipe. Quando a gente faz isso de uma forma participativa, e eu defendo muito a ideia de planejamentos participativos, especialmente em estruturas menores, né? Porque numa estrutura grande, com, sei lá, centenas ou milhares de colaboradores, é muito mais difícil de fazer isso, né? A gente talvez até consiga abrangência, mas perde em profundidade. Então, se a gente envolve, né, muita gente na empresa, a gente acaba ficando um pouco mais superficial em algumas construções. Mas em estruturas menores, né, de envolver realmente o time, não ficar só nos donos da empresa ou no nível estratégico, gerencial. É descer também para o nível tático. Porque as pessoas elas compreendem aquilo, né, e elas passam a defender aquilo no dia a dia. E sem engajamento da equipe é muito difícil também do planejamento ir para frente, né? E a gente consegue focar e concentrar as energias naquilo que efetivamente vai dar resultado. É muito comum em empresas que eu conheço e que eu interajo, que não tem planejamento, e invariavelmente, seja empresa com planejamento ou sem planejamento, todo mundo trabalha muito. Qual é a diferença? É que muitas vezes, quando eu não tenho um foco na meta e no resultado, eu me ocupo ao invés de ser produtivo, ao invés de estar orientado para um resultado. E o planejamento, ele endereça isso. Estou olhando, a Juliana está de primeiro na minha tela aqui, vou pegar você de exemplo, né? Pô, se a Juliana sabe que o indicador dela, o KPI, né, o indicador dela, indicador chave de performance, é número de leads, né, ou de conversão ou de vendas, ela vai focar o esforço naquilo. E muitas vezes, quando as pessoas elas não têm clareza disso, elas vão buscar se ocupar de várias coisas que não necessariamente estão direcionadas para o resultado dela. Quando a gente faz um processo de planejamento estratégico, a gente vai endereçando tudo. Quem é responsável pelo quê, seja do projeto, seja do indicador, seja do número, para que realmente aquilo que precisa ser feito seja feito. Senão a gente vai fazer um monte de coisa, tá? Eu sou gremista, aqui no Sul a gente tem muito do futebol, Grêmio e Inter, eu sou gremista, né? Eu vou fazer piada com o meu time mesmo aqui. Aí fica que nem o Grêmio. Pô, jogamos bem pra caramba, mas não ganhamos o campeonato. Mas jogamos, sim, jogamos, fizemos, tá uma correria, né? Chutamos a bola tal. E quanto é que foi o jogo? 2-0 para o adversário. Ó, tem um Colorado aqui. Ah, o Thiago Colorado. Então,
Às vezes na empresa acontece isso, a gente faz uma correria no jogo, mas não ganhamos um campeonato, às vezes até ganhamos o jogo, mas não ganhamos o campeonato. E na empresa a gente não pode ganhar só jogo, a gente tem que ganhar campeonato. Ok? Pode tocar mais um para frente aí, Thiago. Pedro é Botafogo, pô, sofreu bastante, mas chegou a tua vez, hein, Pedro? Então vamos lá, alguns desafios, já fui falando aqui algumas coisas, né, de seguir o planejamento. O comprometimento da equipe, né? Tem uma frase, inclusive, pode até ser um pouco polêmico que eu vou falar, mas tem uma frase de uma empresa, de um livro chamado, do Jim Collins, é, Empresas Feitas para Vencer. Ele fala o seguinte: comece pelo quem e não pelo quê. Por que eu digo que é polêmico, né? Porque geralmente, não, a gente monta o que é e depois as pessoas vão se adaptando. Ele traz uma visão um pouquinho diferente, né? E eu acho que ela tem um certo fundamento também, né? Porque se as pessoas elas não comprarem isso, cara, não tem salário, não tem cargo, não tem que a empresa faça. Ela precisa realmente acreditar e se comprometer com aquilo. A grande questão disso é que quando a gente faz um processo de planejamento, e vejo bem que planejamento estratégico ele é um processo e não um evento, ele invariavelmente ele expõe a empresa e as pessoas. E as competências e incompetências aparecem. E a gente às vezes tem medo dessa palavra incompetência, e Deus o livre alguém dizer assim, você é incompetente. Se alguém disser isso, talvez a gente deveria até agradecer, né? Poxa, eu sou incompetente no quê? Me mostra, porque aí eu preciso ganhar essa competência, né? Mas como isso fica exposto, muitas vezes se criam alguns pactos na empresa, assim, cara, ó, o pacto da mediocridade, eu não mostro o teu número ruim, tu não mostra o teu, aqui a gente se abraça e fica todo mundo quietinho. Só que a empresa não cresce, a empresa não prospera, a gente não consegue subir de patamar e aproveitar o máximo das pessoas para ter performance, né? Então, quando falta esse comprometimento e falta essa maturidade, essa disciplina no planejamento, ele acaba não indo para frente, né? Claro que mudanças de mercado também são fatores bem significativos. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vivendo uma crise muito forte no setor metal mecânico, ligado ao agronegócio. Então, nós temos muitas fábricas de máquinas agrícolas que movimentam uma cadeia como um todo, assim, né? Muitos fornecedores, vamos lá, roda, pneu, o cara que faz o chassi, o cara que faz a peça da colheitadeira, né? Então, são muitos atores nessas cadeias. E o agronegócio como um todo caiu 40%, 50%. Então, essas mudanças de mercado, elas exigem mudanças também no planejamento e a gente precisa ter essa resiliência, porque muitas vezes aquilo que foi planejado não serve mais, a gente tem que replanejar tudo. A pandemia, que pegou o mundo inteiro, literalmente, assim, isso aconteceu também, né? Deficiência na execução é a gente fazer, às vezes, para cumprir tabela, ou porque é consultoria, ou porque algum diretor inventou aquele negócio, e aí a gente tem que fazer o planejamento, e aí faz a execução meia boca, acaba também não acontecendo. E a comunicação interna, eu diria que 11 entre 10 empresas me reclamam disso. O Thiago e o Pedro vivenciam isso em alguns lugares também. O EduPulse, inclusive, é uma ferramenta que pode ajudar muito nisso, mas que as pessoas não se comunicam, elas não se conversam e não têm clareza do que elas precisam entregar muitas vezes. Tá? Já vieram me avisar que falta 25 minutos. Eu tenho palestra para mais 3 horas aqui, Thiago. Thiago perguntou, cara, tu fala 1 hora? Cara, eu falo 1 minuto ou 10 horas, ou 20 horas, é o que vocês pedirem aqui. Mas eu vou seguir no tempo aqui, tá? Vou dar uma acelerada. Eu sei disso, eu sei disso. Vamos lá, como é que a gente garante a execução do planejamento? Tá? Vou passar mais um aí, Thiago, por favor. Vamos lá. Primeiro, comprometimento e cultura organizacional. Então, a gente já falou lá dos desafios aqui, né? Então, se nós não tivermos uma liderança forte que banque isso, a gente dificilmente vai ter um planejamento bem executado, né? Então, a gente precisa desse pilar do comprometimento e da cultura. Isso precisa fazer parte do dia a dia. Ele precisa ser uma ferramenta do cotidiano, né? Eu falei que o planejamento é um evento e não um processo, perdão, é um processo e não um evento. Não é alguma coisa que acontece.
Que dia é o planejamento estratégico? É todo dia. Só às vezes em etapas diferentes. Às vezes é uma etapa de elaboração, às vezes é etapa de execução, uma etapa de análise, de verificação dos resultados, de correção de rota. Mas a empresa ela está permanentemente em planejamento estratégico. Não é que acontece um dia o planejamento. Tá? Vou tocar mais um aí, Thiago. Outro pilar é o pilar de ter metas claras e indicadores definidos. Se não tiver indicador e não tiver uma meta, é muito difícil seguir um planejamento. E aqui, assim, fazer um parênteses, né? Eu já inclusive estive em empresas, né, executando algumas coisas onde eles, em algum momento, eles resolveram abolir metas. Cara, a gente não vai botar meta, a gente não vai botar indicador, a gente vai focar na execução e tal. E ele teve até um modismo em alguns lugares que até funcionou um tempo. Então, estou trazendo aqui a minha percepção, né? E lá no final do ano, aí tinha que pagar o PPR, e daí o PPR era baseado em meta. Tá, mas que meta? Não existia meta, mas tinha um número. Ué, como é que pode esse negócio, né? Então, já se criou um formato em que é muito difícil a gente dissociar um planejamento de ter metas, né? Então, dá para fazer um planejamento só com base em projetos e ações? Dá. Dá para ter um planejamento com foco qualitativo? Dá. Na minha experiência, lá no final, é muito difícil manter isso se não tiver meta clara e indicador. Tá? Então, respeito, entendo e já vivi outras realidades, mas no final do dia, especialmente em empresas que precisam gerar lucro, isso não funciona. E mesmo aquelas que não precisam, vamos pensar em empresas de impacto social. Ainda assim, cara, vai um recurso. Se eu gerei impacto social para uma pessoa, ou para 1.000, ou para 100.000, lógico que é diferente. É muito difícil dissociar isso de um número lá no final. Ok? Pode tocar mais um aí, Tiagão? Terceiro pilar, acompanhamento e revisão contínua. Não tem como fazer um planejamento, botar ele na gaveta e rezar para que tudo aquilo aconteça se a gente não acompanhar durante o ano. Então a gente precisa ter fóruns específicos, momentos específicos, para periodicamente fazer a checagem desses indicadores, dos projetos, né, esses checkpoints, para poder corrigir o rumo. Se fosse simples de pensar e acontecer no final, ok, até não vou dizer que não seja possível que muitas coisas aconteçam, né? Mas a gente também corre o risco de deixar passar muita coisa. E aí muito da cultura também, especialmente no Brasil, onde nós não temos uma disciplina pela nossa natureza, nosso comportamento, uma disciplina tão grande quanto, por exemplo, vou pegar um exemplo que eu ouvi real, na Alemanha, um grupo foi fazer uma missão empresarial e aí contaram um pouco da experiência do planejamento, eles falaram que eles faziam reuniões semanais de acompanhamento dos projetos e tal, e os executivos desse banco alemão perguntaram assim, como assim reunião? Mas para que fazem? Para ver se está sendo feitas as atividades. Mas por quê? Como assim? Eles não entenderam porque na cultura deles, se deu uma tarefa, não precisa ir lá conferir. Eu diria que são poucos lugares e poucas culturas em que isso é possível, eu diria até poucas empresas onde isso é possível, né? Via de regra, do que eu me deparo, se a gente não faz esse acompanhamento, as pessoas acabam meio que deixando de lado e não fazendo, ou arrumando uma desculpa para não fazer. Pode tocar mais um aí, Tiagão? Quarto pilar, de ter clareza das responsabilidades. Se as pessoas elas não souberem qual é a função delas e o que efetivamente elas precisam entregar, e a gente conferir isso, né, garantir que tenha uma conferência disso, né, é muito difícil que as pessoas entreguem os resultados. Então, é fundamental que a gente tenha uma responsabilidade clara, seja do projeto, seja da ação, seja do indicador, seja do entregável, seja do prazo. Se isso não estiver claro, esse planejamento ele não acontece. E por fim,
execução com agilidade e flexibilidade. Então, nós precisamos ter uma execução com disciplina, com agilidade, mas ao mesmo tempo corrigindo as rotas e corrigindo os rumos, né? E aí tem N ferramentas e cada uma se adapta melhor, né, para algum tipo de negócio. Então, desde métodos ágeis, né, como o Scrum, por exemplo, que se usa muito em empresas de tecnologia para fazer planejamento. Falei de OKRs, existe BSC, que ela é um pouco mais tradicional, eu diria bastante robusta, né, para empresas um pouco mais complexas, mas que com adaptações ele serve também para empresas de menor porte, né? Então a gente precisa ter ferramenta, precisa ter método, precisa ter disciplina e fazer isso com agilidade e flexibilidade, né? Então a gente precisa entender, né, o que está mudando no cenário e corrigindo as rotas para que esse planejamento ele vá se adaptando ao longo do tempo. Especialmente no Brasil, onde nós temos uma instabilidade, principalmente econômica, que é reflexo da política. Eu já fui muito questionado, mas como é que eu faço um planejamento para 5 anos, onde tudo muda? Eu disse, é aí que a gente precisa de planejamento. Essa semana eu atendi uma empresa aqui, e aí um dos pontos que a gente estava discutindo eram os custos de juros. Elas fazem investimentos altos e, via de regra, investimento... É muito difícil que o investimento de grande monta ele se pague em menos de 5 anos, mas eu diria que 10 anos é um prazo ideal para pagar um investimento alto. E essa empresa fez alguns investimentos em automação, robotização, máquina e tal, e de uma forma alavancada, buscou dinheiro no mercado, e a gente estava discutindo o custo financeiro disso, taxa de juro disso, e aí nós fomos buscar algumas informações de quando foi pego esse crédito. Ele foi lá mais ou menos final de 2021. Se alguém quiser fazer esse exercício aí, é bacana. A base do relatório Focus, um relatório do Banco Central, que projetava para 2025 uma taxa básica de juros, a Selic, a 7%. Alguém sabe quanto é que está a Selic hoje? Alguém lembra ou não? Estamos chegando em 14, né? E se fala em 15. Então, em 3 anos, essa expectativa de que a taxa fosse 7, ela dobrou. Significa que o custo financeiro, vamos imaginar alguém que pagava 100 mil estou falando só de juro, tá? Só de despesa financeira, e, portanto, daria 1 milhão e pouco, 1 milhão e 200 no ano, em 2000 e projetava isso lá em 2021, hoje está pagando 2 milhões e 400 ao invés de 1 milhão e 200, né? Bom, então quer dizer, então o planejamento não serve. Bom, aí que a gente precisa ir corrigindo esses rumos ao longo do tempo. Então, o que a gente faz agora? Alonga a dívida, faz um desinvestimento, busca outras alternativas. Então, a gente precisa ter essa flexibilidade para quando o cenário mudar, a gente está pronto para as mudanças. Pode tocar mais um aí, Thiago? Eu tenho mais 12 minutos, é isso? Vamos lá. Aqui já falamos bastante, tá? Erros comuns, falta de comunicação, falta dessa conferência e a gente não responsabilizar também as pessoas. Isso aqui é uma coisa que eu tenho cuidado muito, que são metas irreais ou mal definidas. E empresas de tecnologia, não sei se tem alguém aqui, e entendam bem, por favor, mas eu dei aula um tempo na faculdade de computação, dava aula de empreendedorismo, e muitos jovens sonhadores, que isso é muito legal, isso me abastecia muito, inclusive, chegava assim, cara, pô, tô com uma ideia aqui na cabeça deles e ele ia ser o próximo Mark Zuckerberg, o Google e tal. E colocavam metas muitas vezes, pô, extraordinárias, né? Eu sempre com muito cuidado, respeito e zelo, até porque às vezes eu posso não estar enxergando, né? Mas trazendo para uma realidade. Então, essa é algo que eu sempre trago. Tem que ter desafio, tem que ter um frio na barriga, mas a gente não pode gerar uma meta que, pô, na arrancada já ninguém acredita, né? Então, se fala da meta SMART, né? Isso faz parte lá da metodologia, criar uma meta que ela seja atingível, é um dos critérios, e eu vejo muito metas assim fora de propósito ou em relação ao momento do mercado ou da capacidade da empresa, né? E acaba gerando um peso. Então, esse é um dos principais cuidados que eu procuro tomar para não gerar um peso
de algo que as pessoas não têm ou a competência ainda, ou a capacidade ou os recursos para entregar, tá? E já falamos da revisão periódica, que já falamos bastante. Vou tocar mais uma aí, Tiagão. Vamos indo para as considerações finais, depois eu quero deixar um espaço também aberto aí para perguntas, né, e interações. Eu vou trazer aqui duas. Ah, tem um quiz aí, Thiago, é isso? Então, eu ia ver contigo se a gente pode fazer Vai um lá, toca a quiz. ficha, A gente, depois a pode gente trouxe ser. vários conhecimentos para a galera até agora, e eu queria ver se o pessoal prestou atenção de verdade. Topam fazer um quiz competitivo, pessoal? Que O que eu maneiro, vou fazer? vambora. Ô, Pedro, tu me autoriza a mandar para o vencedor um dos livros indicados pelo Moacir? É para agora, claro. Então fechou. Vamos lá, gente. Eu vou indicar uns 9, 10 Quem livros na prestou mais semana que vem. atenção na palestra, no papo com o Moacir, vai mandar bem no quiz e vai levar o livro então para casa. Então vamos embora. Gente, vou botar o QR Code de novo aqui. É só colocar o seu nome, seu apelido, né? Já vi que tem 10, 11 participando aqui. Como a gente tem 25 pessoas aqui, mais ou menos, é só ir entrando ou pelo QR Code ou pelo link que eu mandei ali no computador. Eu vou mandar de novo aqui, né? Às vezes o pessoal sai e volta de novo. Então, vou mandar aqui novamente, lá no nosso chat. Tá aqui. Vamos ver. Esse é o link, né? O pessoal entrar para participar aí. São 4 perguntinhas, é bem rapidinho, para não tomar muito tempo também. Mas só para ver, fazer aí uma competiçãozinha com vocês, para ver quem é que estava ligado no negócio aqui. Eu sei que o webinar é, Moacir, a gente faz 3 coisas ao mesmo tempo e escuta o webinar, né? Isso aí. Quem tinha menos coisa para fazer, talvez vai sair na frente aqui. Esperar mais 30 segundos e eu vou abrir. 15 segundos. Beleza, 20 participantes, vamos lá. Bora. Vou abrir aqui, olha só. Carol Borim, CO, Dai, Ellen, Fernando Furtado, Fábio Neves. Tem 2 Luiz, um Antônio e outro Luiz aqui. Ju, GGJ, Thalisson, Vinícius, que legal. E o Will. Vamos lá então. O quiz funciona da seguinte maneira: vai aparecer uma questão na tela para vocês. Em 5 segundos vai aparecer no celular também, e aí vai aparecer as possibilidades de resposta. São 4 possibilidades. Quem acertar e for mais rápido na resposta faz mais pontos. Beleza? Vamos lá, deixa o celular ligado aí, não deixa apagar agora na tela, para não perder a conexão e não ficar de fora. Prepare-se. E a adrenalina está no ar. Primeira pergunta: qual o maior desafio do planejamento estratégico? E valendo! Criar um documento detalhado, seguir e executar o planejamento de forma eficaz, ter um líder responsável pelo plano ou fazer reuniões frequentes. E, ó, galera, todo mundo acertou, cara. Vamos ver como é que ficou. Quem foi o mais rápido, então, agora? Vamos lá. E o mais rápido foi CO. Parabéns, seguido por Ellen Thalisson aqui. Dedinho nervoso aqui. Bora, próxima pergunta. É tão rápido pra caramba, hein? Ó, já tava ali, já. O que é essencial para garantir que a estratégia seja executada com sucesso. Será que é cultura organizacional? Definir metas, revisar o planejamento ou criar um plano e deixá-lo rodar? O que será? E na tela, agora temos 2 pessoas que foram fora aqui, mas a grande maioria acertou. Cultura organizacional alinhada e comprometida. Cara, e cultura, não sei, Moacir, o que você acha aí, mas para mim é uma das coisas mais importantes da empresa, porque é o DNA da empresa, né? É o que realmente a gente quer que aconteça no dia a dia. Mas o pessoal fala, minha empresa não tem As cultura. pessoas vão garantir, né? As pessoas vão garantir a execução, né? Do planejamento. Isso é cultura. Vamos ver agora quem ficou em primeiro. Will passou na frente. Cara, passou na frente bonito, hein? Deixou a galera do primeiro ali tudo para trás. Ó. Will, depois GGJ e MV. Bora, próxima pergunta. Qual é a principal função dos KPIs no planejamento estratégico? Na tela, controlar os funcionários, servir como referência,
tornar os processos mais burocráticos ou aumentar a qualidade de reuniões na organização? E resposta na tela. Olha, a galera tá indo bem pra caramba, hein? Só um que foi fora aqui. 11 acertaram. Vamos ver como é que ficou? GGJ em primeiro. Passou do Will. O Will ficou em segundo agora. Quem vai levar agora, então, o livro? Acho que só tem mais uma pergunta. Acho que é a última. Vamos lá, se preparem. E qual é um dos principais benefícios da execução ágil no planejamento estratégico? Redução da necessidade, eliminação total dos erros, maior adaptação ou aumento do tempo necessário? Na tela a resposta, agora foi um pouquinho menos, maior adaptação às mudanças sem perder o foco. Vamos ver como ficou então agora o nosso placar. Quem leva o livro? E terceiro lugar, GGJ, MV em segundo, Thalisson passou na frente no finalzinho do negócio. Na reta final, hein, Thalisson? Legal. Bem no finalzinho, Thalisson passa na frente, leva o livro. Thalisson, vai ter uma indicação de alguns livros pelo Moacir e você vai escolher um deles e a gente vai mandar para ti, tá bom, Thalisson? Parabéns aí, cara. Vamos lá, Moa, agora é contigo. Bom, então, pessoal, só para fazer algumas considerações finais aqui, e também já agradecendo a participação de vocês todos, e do Thiago e Pedro aí pelo convite, né, do Pulses, e como é legal fazer, cara, com essa interação, né? Eu sou muito do presencial também, eu gosto do toque, eu gosto do olhar, e o do Pulses, ele traz um pouco isso dessa interação, então é muito, muito bacana, ele humaniza, né, a tecnologia que humaniza e não que afasta, né? Eu só vou trazer três, para fazer uma despedida aqui, eu vou trazer três filmes enfim, contam um pouco sobre mim, e daí vou deixar esse recado final. E depois também três livros de vida e três livros técnicos aqui para quem quiser aprofundar a questão do planejamento de estratégia. Primeiro que é O Procura da Felicidade, um filme que provavelmente muitos de vocês já assistiram, todos eles são antigos, eu sou um cara com 45 anos, então e com filhos pequenos, então eu não assisto filme novo, só assisto, só tenho filme antigo que eu já assisti, mas esse A Procura da Felicidade, ele conta a história de um cara que, pô, batalhou muito e tal, ele tinha um filho que passou muitas dificuldades, e não vou dar spoiler para quem não assistiu, quem assistiu vai saber, né? Mas tem um determinado momento lá no final do filme, ele, puxa, aqui ele conseguiu chegar no objetivo dele, né, conquistar o que ele queria, e naquele momento, né, ele diz que aquele momento é o momento da felicidade. E planejamento às vezes tem a ver com isso, né? A gente projeta algumas coisas e às vezes, poxa, chega lá no final de ano e a gente, por aquele momento da felicidade. Mas também para a gente pensar como é que a gente vai curtindo esse caminho. O planejamento também tem essa possibilidade, que a gente vai tendo pequenos ganhos e pequenas conquistas e transformar muitas vezes essas. Pô, vai ter uma grande felicidade no final do grande projeto, no final do grande resultado, mas que a gente também possa olhar as pequenas coisas. Esse outro filme chamado Anjo de Vidro é um filme antigo pra caramba e ele conta a história de várias pessoas. E eu vou dar spoiler, tudo bem? Ele vai contando histórias isoladas das pessoas e lá pelas tantas, a gente não vai, eu demorei um pouco, a gente demora um pouco até entender o filme, mas lá pelas tantas essas histórias se conectam. E aí a grande moral do filme é que tudo está interligado. O planejamento ele interliga as áreas da empresa. Isso que a gente está fazendo aqui, o do Pulse, está interligando pessoas. No final é sempre sobre isso, é sobre felicidade, é sobre gente, sobre pessoas. E por algum motivo nossas histórias se cruzaram aqui. E talvez algo que eu disse para alguém aqui possa, sei lá, fazer um sentido, um insight, e daqui 10 anos não vão nem lembrar meu nome, mas vão lembrar, cara, pô, uma vez um cara falou um negócio lá, parei no meio de tarde para ouvir, puxa, aquilo fez sentido, e daqui a pouco transformou algo na empresa ou na vida de vocês. É um pouco do que fala esse filme, que às vezes uma palavra pode mudar uma história. E A Espera de um Milagre, né, que é um filme triste, mas bonito, né, e que fala sobre talvez a morte, mas aí eu prefiro pensar que ela fala sobre a vida e do propósito, do significado que a vida tem, e que eu tive essa experiência quando eu vi pela primeira vez bater o coração meu primeiro filho, eu já tenho 3 filhos, né? E que a gente possa olhar para esse milagre da vida e pensar que tudo que a gente faz está a serviço disso, né? Para a gente ser feliz, fazer a vida das pessoas melhor. E a gente pode fazer isso através das nossas empresas e com planejamento a gente consegue
fazer isso de uma forma melhor. É isso que eu acredito, né? E aí compartilhar 3 filmes também que me marcaram e que fazem muito sentido para mim. Um deles é do Will Schutz, que é um livro chamado Profunda Simplicidade. Esse aqui eu até tenho aqui, esse aqui eu carrego volta e meia comigo aqui, né? Esse livro de simples não tem nada, mas ele para mim, assim, foi um divisor de águas. Vou ler só um pedaço dele aqui. Ele é um livro bem pequenininho, tá? Tem, acho que, sei lá, nem 200 páginas. E que ele fala sobre as escolhas e o planejamento estratégico. Ele tem a ver com escolhas, né? A vida da gente tem a ver com escolhas. Não é o que a gente às vezes vai fazer, o que a gente não vai fazer também. E aqui nesse livro, eu vou ler só esse trecho aqui que fala sobre isso, diz assim: se você está com a saúde abalada, pode remediá-la. Se seus relacionamentos pessoais são insatisfatórios, você pode torná-los melhores. Se você está na miséria, poderá ver-se rodeado pela abundância. Todos vocês, independente da posição, do status, das circunstâncias ou das condições físicas, estão no controle de suas próprias experiências. Então, essas escolhas valem para a empresa também, valem para o planejamento. É o que eu vou escolher fazer para a empresa, o que eu vou escolher fazer para a vida. Esse livro ele fala com muita profundidade sobre isso e é um livro que eu levo como guia e que eu faço essa interface. O segundo livro ali, o Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, eu já não dou mais aula faz muito tempo, mas essa experiência de hoje me lembrou um pouco disso, né, de poder compartilhar o conhecimento de uma forma expositiva. E eu li esse livro quando eu tinha uns 20 e poucos anos, e esse livro me fez ter a certeza que eu queria compartilhar esse conhecimento, né? E uma das formas foi sendo professor, e também que eu queria ser pai. Isso já há 20 e poucos anos, tenho 3 filhos lindos hoje que são, né, a razão da minha vida e me ajudam a ver sentido e propósito em tudo. E esse outro livro, chamado Iaido, que esse aqui, Thiago, esse aqui tu não vai conseguir, acho que encontrar para dar de presente. Eu já tentei achar outros exemplares, não consegui. Como eu sou da arte marcial, esse livro ele tem a ver com isso, com a cultura oriental, e me ajudou a entender o mundo de uma forma diferente, né? Eu aprendi, né, desse jeito oriental a ver algumas coisas de formas diferentes. E uma das grandes escolas de planejamento e gestão, ela é a escola oriental. E aí, quando a gente entende a essência, né, de como é que os orientais, eles encaram, inclusive, a morte de um jeito diferente, né? Eu tive agora na China, recentemente, né, uma missão e presenciei um pouco disso, né, da forma que eles encaram os negócios e a própria vida de uma forma diferente. Esse livro me ajudou. É um livro de cabeceira que eu tenho. E aí, para fechar, né, indo para algumas sugestões aí um pouco mais técnicas, quem quiser aprofundar algumas coisas do planejamento, para mim, assim, uma das bíblias, né, do planejamento é o do Kaplan e Norton, Estratégia em Ação, que fala sobre o BSC e conta, é, é, embasa toda a metodologia que nós utilizamos para fazer o planejamento estratégico na Aporte. Esse livro, Safari de Estratégia, que ele navega por várias coisas, desde a arte da guerra, até alguns conceitos aí sobre estratégia, e que é bem legal para quem quer aprofundar o tema, né? Chama Safari de Estratégia. E Estratégia Boa, Estratégia Ruim, que ele simplifica um pouco algumas coisas de estratégia, dizendo que quando a gente dá o foco em algo, muitas vezes eu tenho uma única alavanca e ele alguém disse que consegue encontrar o Iaido aí. Legal. Pô, eu já vou buscar aí para buscar, porque o meu já está todo arrebentado já. Mas esse Estratégia Boa, Estratégia Ruim, ele é um livro também simples, direto, de como a gente escolher muitas vezes uma única estratégia, ou dentre tantas, né, uma estratégia para eu dar de foco, né? Estratégia boa, estratégia ruim. Tiago, passei 4 minutos aí, cara. Depois que eu me empolgo, falaria mais algumas horas aí, mas dizer que foi uma satisfação. Espero ter conseguido contribuir, trazer algum insight bacana aí e feito valer um pouco dessa hora que todos dedicaram aí para passar conosco. Show de bola, amor. Aqui está o contato do Moacir, se você quiser fazer o print do celular e que aparece no celular de vocês, quem está conectado com a gente, vai pegar o contato dele, tá, gente? Pode pegar, entrar em contato, vale a pena bater um papo de pertinho com ele para fazer o planejamento, né? Eles são especialistas nisso.
E no finalzinho aqui eu preparei, quando a gente pode bater um papo agora aqui, se o pessoal quiser entrar e colocar aí para o fechamento, né, que são os post-its, o que você aprendeu hoje aqui com a gente, né, escutou que é diferente, que é algo que você não tinha escutado ainda, o que você atualizou, né, já sabia, mas já tinha ficado meio que no esquecimento, você relembrou aqui com a gente, e o que realmente faz sentido para o seu negócio, para o seu planejamento, para a sua empresa, colocar em prática a partir de amanhã já. Então, o Pedro Pulso está aberto aqui para que você possa contribuir aí com algumas mensagens. E eu gostaria muito de abrir o microfone, né? E queria escutar, às vezes a pessoa não fala, né? Não fala muito com a gente, mas pelo menos o Thales eu quero escutar, né? O Thales é uma pessoa que não pode fugir, se eximir de falar com a gente aqui hoje, que é o grande ganhador, né, do livro. Depois ele só precisa escolher aqui qual que ele quer. Mas eu queria escutar, Ele talvez, colocou aqui o além do estratégia Thales. boa e estratégia ruim, ele colocou aqui no chat ali. Legal. Já, depois eu troco ideia com ele para pegar o endereço certinho, para mandar direto para casa dele, para ele receber lá. Mas, gente, fala com a gente aí. Como é que foi? O que vocês acharam? Contribuiu? Deu algum insight? Fica aberto aí o microfone para vocês. Eu sou o Geraldo. Boa tarde a todos. Eu sou o GGJ, Geraldo. né? Geraldo Gonçalves Júnior, né? É isso. Queria agradecer a oportunidade, o convite, antes de mais nada, né? Eu sou um usuário do EduPulses, tanto como profissional na área de consultoria, sou um consultor também, como professor universitário, usei o EduPulses durante a pandemia loucamente. Meus alunos não podiam mais ver o EduPulses na frente. Eles falavam, não, professor. Eu falei, calma, 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 calma. Mas era muito divertido. E aqui foi muito importante para mim rever muitos desses conceitos, né? Agradeço aí ao Moacir a oportunidade de sempre estar ouvindo e reforçando aquilo que a gente acredita. É bom, porque nos faz ainda mais convictos, né? Eu acho que a convicção é um ponto muito forte na nossa vida. E eu sou realmente um que advoga muito essa grande dificuldade que a gente tem de transformar, né, intenções em ações, né? Eu sempre falei isso para a vida toda, né? Grande dificuldade de você tomar a decisão e implantar aquilo que você decidiu. Decidir todo mundo decide o tempo todo, né? Mas realizar são poucos mesmo. Então agradeço a oportunidade que me foi dada aqui agora à tarde. Valeu mesmo. Um abraço aí à equipe do Pulsos, parabéns e parabéns também ao Macira. Espero que continue nesse caminho de sucesso aí que parece já estar trilhando há bastante tempo. Grande Legal, abraço aí. valeu, Geraldo, obrigado. E aos demais participantes, né? Um abraço. Eu só vejo umas Valeu, carinhas Geraldo. de vez em quando. Pô, obrigadão aí pelas palavras, Geraldo. Ah, Quem mais? Bom, então eu tava tentando abrir a minha câmera aqui, mas por algum motivo ela não tá abrindo. Não Enfim, rolou. não, mas tudo bem. É, bom, acho que como alguém comentou, acho que mais cedo, esse momento do ano, né, é sempre muito importante para esses planejamentos. Então, sempre que tem a oportunidade de estar falando sobre isso, de estar ouvindo sobre isso, acho que qualquer mínimo adicionado já pode fazer uma grande diferença. Eu trabalho hoje, né, para uma organização social, então tem é, particularidades muito específicas do terceiro setor, quando a gente fala de planejamento estratégico, enfim, né, do que a gente pode fazer, até onde a gente pode ir, enfim, mas esse é um momento onde a gente assenta os nossos sonhos também, né? O momento de sonhar e assentar esses sonhos para o executável. Então, sempre que aparece a oportunidade de estar falando e ouvindo sobre isso, é sempre muito interessante, porque é um desafio muito grande, principalmente no terceiro setor, é, planejar e as coisas de fato acontecerem, né, lá no final das contas. Boa, Thaleson. É uma experiência bem diferente, né? O terceiro setor, né? Envolvido com essa questão de planejar, executar números, né? Resultados e tudo isso, né? Com certeza. Que legal. Que bom que você estava com a gente aqui. E quem mais gostaria de trazer uma palavrinha? Fica à vontade. Quem está com a gente ainda? Não havendo mais quem queira usar o uso da palavra, passo ao nosso orador do dia, Moacir, para que possa encerrar os trabalhos com o pessoal aqui. Então, mais uma vez, agradecer, né, a participação de todos, né, o Thiago, o Pedro, pelo convite. E fico à disposição, né, o Thiago pode compartilhar meus contatos aí, para bater um papo, né, para a gente conversar mais sobre planejamento, né, essas trocas.
sempre são enriquecedoras. Agradeço pela oportunidade. Amor, mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Esse webinar está gravado, então vai estar disponível lá na página do EduPulse para que todos tenham acesso. Eu sei que o pessoal faz muita coisa ao mesmo tempo, dá para voltar lá, rever com a gente, né? Esse webinar, entre outros que lá estão, tá, gente? Uma ótima tarde para todos, obrigado pela presença e até a próxima. Teremos agora um por mês até o final do ano, então todo mês tem um assunto diferente, né, para a gente poder compartilhar conhecimentos por aqui, porque o EduPulse é uma plataforma de interação, mas isso não impede que a gente possa trazer outras coisas que não seja só interação, né, que possa trazer outros assuntos, como planejamento estratégico, por exemplo, para enriquecer, né, as nossas discussões no dia a dia e também dar para vocês alguns conhecimentos práticos para que vocês possam usar aí no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês. Obrigado mais uma vez pela presença. Thalisson, depois eu pego o teu endereço e teus dados para te enviar o livro que você escolheu, beleza? Valeu, Tiagão. Valeu, gente. Aquele abraço. Valeu, pessoal. Valeu, tchau, tchau.